E aí, pessoal? Os filmes de Hollywood retratam algumas coisas interessantes, algumas coisas que só tem em filmes. Por exemplo, aquele tiro que explode carro, isso daí nunca acontece. Ou mesmo aquelas colisões do carro que o carro não se esmaga, o carro ele sobe assim, como se tivesse uma rampa. Na verdade, tem uma rampa. Ou as mulheres que transam com sutiã até o final e permanecem com o sutiã. Ou aquelas pessoas que desmaiam com apenas um soco. E o herói vai seguindo e essas pessoas continuam desmaiadas, não trazem nenhum problema às suas costas. Isso daí, coisa de filme. O tiroteio dentro de um quarto do hotel e ninguém dos outros quartos presta atenção no barulho. Mas, tranquilo. A viatura que chega com a sirene ligada, bem lá no ponto do crime. Agora tem outras coisas que refletem a cultura, o dia a dia, a cultura do americano, dentro de suas propriedades, de sua legislação, do seu dia a dia. Uma dessas coisas são as questões judiciais, as questões criminais, as questões judiciais e a questão do mandado de busca e apreensão, que eles levam muito a sério, mas tudo isso gira em torno do formato que cresceu a justiça e o formato que a polícia foi se estruturando dentro dessa realidade. Agora, aqui no Brasil, nós temos os juízes hollywoodianos. Magníficos, são os juízes que dentro da realidade brasileira, dentro da legislação brasileira, ficam inspirados em filmes de Hollywood e estão exigindo que a polícia haja aqui conforme Hollywood. Eu sou Davidson Abreu, dá um clique, esse assunto é muito importante e, para dizer a verdade, esse assunto está me deixando apavorado. Eu estou fazendo pesquisas para um novo livro sobre segurança pública. E dentro dessas pesquisas comecei a verificar umas decisões judiciais das instâncias superiores. Nós temos um grande risco de transformar o Brasil num narcoestado, já que ao redor temos países que são comandados pelo narcotráfico. O narcotráfico, o crime organizado, ele está às nossas portas. Inclusive, ele investe em pessoas para entrarem para a legislatura, para entrarem para o poder legislativo, eles investem em pessoas para entrarem para a polícia, para se tornarem advogados, para se tornarem promotores e juízes também. Há um grande risco nisso, mas não é sobre isso que eu vou falar. O que eu vou falar é sobre aquela tecnicidade cheia de ideias e que não correspondem à realidade. E no final, quem se dana somos nós. Nós, a sociedade lá de baixo, e principalmente o policial, que está enxugando gelo. Prestem bem atenção nisso. Para começar, o STF tomou algumas decisões muito interessantes. Ele aceitou a liberação dos presos devido à Covid. Nessa daí foram 32 mil presos soltos, enquanto você estava preso dentro da sua casa. Muitos deles cometeram outros crimes. Um caso emblemático foi um estuprador que estuprou e matou uma menina em Poços de Caldas e ele já havia sido condenado por estupro. Dos homicídios, só 8% chegam à autoria. Esses são os números que nós temos. Dessa forma que está. Dos roubos, só 3%, ou seja, de cada 100 roubos, só 3 ladrões são presos. Tá? E geralmente esses daí são pegos em flagrante delito, porque não tem investigação. Como se isso tudo não tivesse ruim, não tivesse péssimo, tem a audiência de custódia que costuma soltar mais da metade dos presos em flagrante em 24 horas. Então imagina você, dono de um comércio, trabalhar lá no seu comérciozinho ali, às vezes sozinho, é assaltado. E prendem lá o ladrão e você é testemunha e esse ladrão ele é solto em menos de 24 horas. Como é que você se sente? Você se sente seguro? Então essa é a nossa legislação. Agora, vendo outras decisões, o STF, ministro Fachin, proibiu a polícia durante a pandemia fazer operações no Rio de Janeiro e o helicóptero a sobrevoar para mapeamento. Olha só no que deu isso, no que está dando aí, o fortalecimento do crime organizado no Rio de Janeiro. E outras decisões estão piores ainda dos tribunais superiores. Tem decisões ali que a polícia perseguiu um rapaz de moto, foi pego com ele 50 trouxas de maconha e 90 de cocaína, uma balança de precisão. Soltaram em habeas corpus, porque diz que essa abordagem não foi justificada. O polícia falar que suspeitou dele pela atitude absurda, atitude descontrolada, pelo nervosismo, para essas instâncias não serve mais. Então, esse foi só alguns exemplos. Esse daí foi solto. Um outro rapaz com 3 tabletes de maconha preso pela Guarda Municipal também foi solto.
outras apreensões vultuosas. Teve a liberação de um cara que estava transportando mais de 300 quilos de cocaína e falou que recebeu 50 mil reais para fazer isso. Ele foi preso, foi solto da prisão preventiva. E você lendo as decisões, é um absurdo. Teve um outro rapaz que foi preso por tráfico e a advogada dele entrou com habeas corpus pedindo uma redução da pena. A discussão dos juízes era se houve racismo ou não. Isso nem foi colocado em questão pelo advogado. Eles não estão nem aí com o crime. E o maior absurdo foi lá a prisão da Polícia Federal no Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil. Já estavam de campana, já sabiam o que estava acontecendo, mas estavam aguardando o melhor momento. Teve um momento ali que eles não podiam deixar de agir e arrombaram um galpão. Dentro desse galpão tinha 690 quilos de cocaína. Os juízes soltaram os presos e invalidaram as provas. Ou seja, antes era normal, você não precisava de um mandado em crime permanente. O tráfico, o sequestro, outros crimes são crimes permanentes. Quando há o flagrante, quebra automaticamente, ou pelo menos quebrava automaticamente, a questão da invasão do domicílio. Você tem todas as prerrogativas ali, você sabe o que está acontecendo, não pode perder aquele momento e por isso atua. E o flagrante muito grande. Então envolve muito dinheiro, muitas questões. O que está acontecendo então? O policial que sofre isso e todo o seu ambiente começa a ficar com medo de trabalhar. Então agora imagina você sendo vítima de sequestro. Quase tem sequestro, né? Sequestro relâmpago, como é chamado, roubo com retenção de vítima, o caso das quadrilhas do Pix, e você está dentro de um carro com alguém com uma arma aqui, ó, encostado em você. Você está rezando para uma viatura lhe ver ali e fazer uma abordagem. Sabe o que essa viatura vai fazer? Nada! Ela não vai fazer nada. Porque os policiais estão começando a ficar coagidos em fazer abordagens, busca pessoal. Porque ele não vai poder falar atitude suspeita, agiu com nervosismo. Não vai. Isso daí vai se refletir contra ele. Vai acabar voltando contra ele. Logo, logo, todas as defesas dos advogados não vão nem tocar no crime ocorrido. Não vão nem falar sobre se estava ocorrendo crime ou não. Vão querer saber o que motivou a busca pessoal, o que motivou a abordagem. Isso é um grande absurdo. Nós corremos um risco gigantesco. Conversem sobre isso, passem adiante esse vídeo, compartilhem esse vídeo. Você está correndo perigo. Isso daí não é só a questão do tráfico. É que nem eu falei, isso vai envolver o quê? Vai envolver roubo, vai envolver sequestro, vai envolver aqueles roubos à residência. Os policiais vão hesitar. Eles vão hesitar. E sabe o que isso premia? O policial preguiçoso. Ele não faz nada, fica ali estacionado com colete refletivo, com o highlight aceso. Opa, tô faltando o meu. Dá o horário dele, ó. Vai embora, não tem que fazer BO, não tem que depois ser ouvido, não tem que ir depor no dia de folga e não corre risco nenhum de errar, cometer algum erro e algum juiz maluco aí querer puni-lo. Sem falar no vídeo que está rolando da audiência, que a policial federal, rodoviária federal, foi questionada o que ela achou lá que tinha cocaína dentro de um tanque de combustível. O juiz pergunta se não poderia ser rapadura. É inacreditável. E isso está acontecendo. Mas sabe por quê? Nessas instâncias superiores, os ministros são escolhidos pelo presidente. Então nós viemos numa sucessão aí de governos de esquerda com essa mentalidade. Com essa mentalidade contra a polícia. Esse excesso de garantismo, que é mentira, é uma palavra bonita. O garantismo é impunidade. Eles não querem, estão liberando praticamente o tráfico. O ministro Barroso já falou que até 1 quilo ele libera, e se não liberar, inicia a prisão no regime aberto. Você acha que o traficante fica andando com 1 quilo vendendo? Você acha que quando esse pessoal é liberado na audiência de custódia, ou seja lá de qual forma, ele faz o quê? Vai arrumar um emprego? Se nós não tivermos essa consciência, não lutarmos contra isso, não adianta nada
até a gente mudar lei se os juízes não vão respeitar as leis. Eles mesmos estão fazendo as suas leis de acordo com os princípios, com a sua interpretação dos princípios do direito penal e constitucional. Na verdade, eles fazem o que querem. Pessoal, isso é muito perigoso, muito importante. Um abraço, curte aí, compartilha.